Não é possível prever o futuro porque o futuro pertence só a Deus. Assim, na minha visão, não é possível. Eu acredito que a única pessoa que consegue prever esse futuro é Deus. Então eu deixo tudo nas mãos dele, para ele prever o nosso futuro. E assim acho que até lido melhor com a minha vida sem saber o que vai acontecer e deixo na mão dele. Então, eu acho que existiram profetas, né, que preveram o futuro, como Ellen White, e Deus dá visões, Deus manifesta através de sonhos também. Então, eu acho que é super possível. Eu não acredito que seja uma coisa muito normal, muito comum, mas eu acredito que é possível sim. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ponto de Partida, esse programa que te propõe, te convida para uma roda de conversa a respeito de temas importantes da Palavra de Deus. E o assunto de hoje é muito interessante: profecias. O que você poderia dizer a respeito desse assunto? Você já ouviu falar de profecias? Algumas coisas que predizem, que se cumprem ou não? A Bíblia tem uma porção de profecias e hoje a gente vai estudar uma muito interessante. Bom, você pode interagir conosco. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, entra lá no nosso perfil no Instagram e coloque ali o seu questionamento, a sua opinião. Se você acredita em profecia, se você não acredita. Existem pessoas que leem a mão, não é verdade? Vão para os horóscopos. Qual é a sua visão a respeito disso? A gente quer muito saber. Bom, você sabe, estou aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, onde ali no palco daqui a pouquinho vai começar mais uma conversa, mas antes a gente vai pedir a bênção de Deus através de uma oração. Se você puder, ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor revelou o futuro na Tua palavra. Não todo ele, mas coisas importantes que irão acontecer. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje a gente vai mergulhar nesse assunto e para isso pedimos a Tua orientação. Abençoa todos os nossos amigos que estão conosco agora. Te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, como vai você? Ponto de partida na sua telinha. E nós estamos aqui animados para estudar a Bíblia com você mais uma vez. E o assunto de hoje, gente, tá incrível. Os nossos convidados estão maravilhosos. Vamos dar uma palhinha para você sobre o livro de Daniel, mais especificamente sobre Daniel, capítulo 2. Vem muita coisa boa, muita novidade por aí. Eu quero dar as boas-vindas aqui, inicialmente, ao pastor Roberto Roéfero. Pastor, que alegria ter o senhor aqui para explicar esse tema aí tão complexo para a gente. A gente fica muito feliz de ter sua ajuda. Eu que agradeço a oportunidade, quero dar bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo também. Esse tema é importante para mim. O meu avô, ele se tornou um cristão adventista estudando Daniel capítulo 2. Então, para mim, esse tema é do coração, viu? E eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais também. Para nos ajudar, temos aqui também o pastor Juscelino dos Santos, preparado com a Bíblia aí, para abrir a Bíblia com a gente e tornar a gente experiente também na palavra de Deus, né, pastor Juscelino? Amém. Olha, Jordana, muito prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui. E você que está em casa, fica conosco porque o tema de hoje é lindo, é profético, é abençoado. E olha só, Daniel 2, ele é um tema muito interessante e a gente já vai te contextualizar. Mas para começar, fazendo a primeira pergunta aqui, eu acredito que você já vai ter um spoiler aí, uma dica do que vai falar esse livro. Eu vou perguntar aqui para os pastores e vamos ver como é que eles se saem com essa pergunta aí. Pastor Roberto, é possível prever o futuro? Então vamos lá, pergunta difícil. Será que é possível prever o futuro? Você sabe, Jordana, que cada vez que tem um ano assim com alguns acontecimentos importantes, no começo do ano, sempre é perguntado para os astrólogos, para os tarólogos, para as pessoas que preveem o futuro, o que é que vai acontecer. E eu, por curiosidade, fui pesquisar o ano de 2018. Em 2018 nós tínhamos uma eleição para presidente e uma Copa do Mundo.
Eu não vou dar o nome dos tarólogos aqui, só o primeiro nome, mas, por exemplo, o João disse o seguinte, olha, que com certeza o presidente Lula iria ganhar em 2018 e o Bolsonaro não tinha chance nenhuma. E acabou que o Lula não acabou nem concorrendo e quem ganhou foi o Bolsonaro. A Márcia falou que a final da Copa do Mundo seria, sabe qual? Brasil e Alemanha. E a final foi França e Croácia. A Sara disse que o Lula ia ganhar a eleição com certeza absoluta e que o Brasil ia perder nos pênaltis a Copa do Mundo. Então vejo que nenhum deles acertou. Erraram feio, né? Erraram feio nas suas previsões, que são feitas no começo do ano, e essas coisas aconteceram no final do ano, né? A Copa no meio do ano e as eleições no final do ano. Então, humanamente, Jordano, é impossível prever o futuro, mas há alguém que pode prever o futuro. O livro de Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, diz assim, olha, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, há alguém que pode prever o futuro, que ele sabe o futuro, ele não prevê, ele sabe o futuro. Este é Deus. Aquele que desde a antiguidade diz, olha, isso vai acontecer. Ele diz, olha, minha vontade irá acontecer, a minha vontade irá prevalecer. Seres humanos não podem prever o futuro, mas Deus pode. Olha só, isso fica evidente aqui no capítulo 2 de Daniel, em que a gente tem um período ali no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, que ele teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Que sonho foi esse? Olha, um sonho marcante que ele esqueceu, inclusive. Lendo o capítulo 2, todos percebem, Jordana, que foi um sonho que foi repetitivo, esse sonho. O termo no original hebraico, inclusive, mostra isso. Ou seja, várias vezes Nabucodonosor, aquele rei, no ano 603 a.C., teve esse sonho. Esqueceu-se do sonho. Convidou todos os magos, os encantadores, todos os feiticeiros, todos os sábios do reino. E aí, entre eles estava Daniel, só que Daniel não foi nessa reunião inicial. E nem os seus amigos, que são quase que os protagonistas do livro, né? No entanto, o rei falou assim, olha, um desafio, vocês têm que me contar o sonho, porque eu esqueci o sonho. Na época, sabemos que na Babilônia Antiga, esquecer um sonho é sinal de que os deuses queriam comunicar alguma coisa. O próprio texto dá sinais disso. E aí, curioso que sabemos, dando um spoiler, que o sonho teve que ver com metais, uma coisa dessas, assim, vários metais, e vamos chegar lá, né, daqui a pouco. Na época, na cultura antiga, era comum os historiadores, inclusive Hesíodo, grego, mencionar metais como sendo demarcadores de eras, a era do ferro, a era do bronze, etc., do ouro, enfim. Portanto, Deus se comunicou com esse rei pagão que não adorava ao Deus do céu. Deus se comunicou na língua que ele pudesse entender. Na linguagem dele. Exatamente. Olha que Deus tremendo, né? Deus falou comigo, assim, enviando pessoas. Quando eu tive o primeiro contato com a Bíblia, lá na minha adolescência, da forma que eu pude entender. E Deus alcança cada pessoa onde ela está. Bom, só concluindo aqui essa parte inicial da história, o rei falou, conta-me o sonho. Os sábios não souberam contar. E aí, o rei falou, se vocês não contarem, vocês vão morrer. E aí fez um decreto. A conclusão é que ele fez um decreto de morte. Vocês querem me enrolar. Vocês não sabem o sonho, jamais saberão a interpretação. E aí Daniel soube, procurou o chefe da guarda, Arioque, e pediu um tempo, orou a Deus, a oração é lindíssima, está aqui no texto, reconhecendo que só Deus, o Deus do céu, é capaz de revelar os mistérios e os segredos. E aí ele falou assim, não mate os sábios. Voltou a Arioque e disse, não mate os sábios. Deus me revelou e eu quero estar na presença do rei. E aí você perguntou sobre o sonho. O sonho, o rei viu uma estátua. Era comum, na época, eles descreverem os tempos e as eras com estátuas. E a estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braço de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés misturado barro e ferro. E aí, no final das contas do sonho, uma pedra veio sem auxílio de mãos de uma montanha lá, atingiu os pés da estátua, destruiu toda a estátua.
Daniel contou o sonho e depois veio a interpretação. E olha, o rei não está sozinho nessa, né, pastor Roberto? Quantas vezes a gente tem uns sonhos estranhos, acorda no outro dia e fica se perguntando o que significa, né? O que será que vai acontecer na minha vida? E agora a gente vai para a parte do significado. O rei, ele realmente foi abençoado com a explicação do sonho dele, que inclusive veio de Daniel. Qual o significado que Daniel trouxe para ele e de onde veio essa sabedoria? Então, o rei pergunta para Daniel e diz assim, olha, você que é o rapaz que vai me contar o sonho, que vai interpretar, veja como Daniel era uma pessoa ética. Ao invés dele dizer assim naquele momento, sou eu mesmo. Eles não sabem, mas eu sei. Tomar glória para si. Não, vejam o que ele diz lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí ele conta então um sonho para o rei. Ele diz assim, olha, ele diz que o rei estava olhando nas suas visões da noite, quando ele vê uma estátua tremenda, alta, impressionante, incrível. E como era a estátua? O versículo 32 do capítulo 2 diz assim, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, até eu falo assim, para decorar a estátua, não é difícil, porque são os metais das medalhas olímpicas, não é verdade? Ouro na cabeça, prata no peito e bronze nos quadris. Depois vem as pernas de ferro e os pés que eram parte de ferro e parte de barro. E depois ele vê uma pedra que é jogada. E o que é que significa então esse sonho do rei? O significado do sonho está a partir do versículo 36. Diz assim, este é o sonho e também a sua interpretação, eu vou dizer ao rei. E ele diz assim, você, ó rei, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Então ele faz uma declaração para o rei, dizendo que o rei é grande, é poderoso, que Deus deu para ele, que o rei era a cabeça de ouro. Ele diz, tu és a cabeça de ouro. Depois do versículo 39, ele diz, depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, porque o rei era de ouro, mas o próximo reino era de prata, inferior. E um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, mas é inferior também. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro tudo quebra e esmiuça. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então eu vou explicar esses 4 primeiros reinos. Ora, a cabeça era a Babilônia, era o reinado, o reino de Nabucodonosor. Depois da Babilônia, o próximo reino que tomou a Babilônia foi os Medos e Persas, a Medo-Pérsia. A Pérsia se tornou o grande império mundial. Tem até um filme, né, que é o 300, que fala da guerra da Pérsia com o próximo reino, que é o quadril de bronze, que é a Grécia. E depois que o Império Grego teve o seu fim, então vem agora o Império Romano. Roma são as pernas de ferro. Então esse metal, que é o menos caro, né? O mais barato. O ferro é mais barato do que o ouro, mais barato do que a prata, mais barato do que o bronze. Mas se você pegar uma espada de ouro e uma espada de ferro, o ferro ganha. Uma espada de prata, de bronze contra o ferro ganha. Então esse reino seria mais forte, mais firme, mais poderoso, como o ferro tudo esmiuça e tudo quebra. O poderoso Império Romano, o maior império que o Ocidente já viu, este império é representado no sonho pelas pernas de ferro. Pastor, e a história, ela confirma essas informações que a Bíblia dá sobre esses impérios, sobre a sequência deles, por exemplo, a queda, enfim? Com certeza, eu me lembro quando eu estava na minha época, né, era a 7ª série, a gente estudou exatamente essa sequência, né? A sequência era Babilônia, vinha a Síria antes, mas aqui já está na Babilônia com Daniel, então vinha Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas a história não termina aí com Roma, não é verdade? Exatamente. A gente tem aí muitos indícios de confiabilidade na Bíblia, né? Então, a gente pode perceber na própria história como as passagens bíblicas se confirmam. Isso é muito bacana, né? A gente vê também que a estátua, ela representava algumas fases, certo? E em que fase
dessa estátua nós estamos nesse momento, pastor Juscelino. Já se passaram aí vários períodos, né? É verdade. Curioso que o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. O capítulo 2, falando desse sonho, o pastor Réfero já detalhou aí, né? Os 4 metais da estátua, eles são de fato a representação de reinos. O próprio texto disse que Babilônia é a cabeça de ouro. Tinha muito ouro na Babilônia. A prata era a moeda principal de câmbio da Medo-Pérsia. Os gregos usaram o bronze assim abundantemente nas seus armamentos, inclusive. E o ferro, como o pastor Rafael colocou, a firmeza do ferro. Roma foi um império de ferro. Jesus nasceu durante o Império Romano, de 168 a.C. até 476. Roma dominou. Veja que, terceiro século, voltando um pouquinho, Constantino, o imperador romano, aquele que se tornou cristão, supostamente, né? Ele dividiu o império. A parte oriental, ele fundou uma cidade chamada Constantinopla, né? O nome dele. Depois essa cidade hoje é na Turquia, né? Istambul, depois hoje é da Turquia ali. Agora, curioso que a parte ocidental de Roma se fragmentou em 10 nações, cumprindo exatamente a profecia, porque diz assim: os 10 dedos misturaram ferro e barro, são justamente aqui fala a divisão do quarto império, olha lá, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, versículo 43, né? Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu quero dizer o seguinte, que na Bíblia o barro, e aqui é o barro de oleiro, a expressão aqui na língua original, tem que ver com o ser humano, a criação de Deus. Então, o ferro como império, o Império Romano, né, a firmeza do império e tudo mais, mas o barro é um elemento religioso que se introduziria na história política do Quarto Império. Ou seja, quando Roma se fragmentou com a invasão das tribos bárbaras, de 355 até 416, até 538, precisamente, né, da nossa era, 10 tribos bárbaras invadiram, 3 caíram, deixaram de existir, restaram 7, que são quem? São Portugal, França, Alemanha, Suíça, no caso, hoje, tá? A profecia se cumpriu exatamente como foi previsto. O Quarto Império Mundial se fragmentou, tentariam se unificar, e de fato essas nações da Europa tentaram se unificar. Houve um tempo em que aconteceu muitos casamentos, né? Os reis entregando suas filhas para que houvesse uma aliança, uma reunificação dos reinos ali, mas a profecia diz que não se misturariam. Não se misturariam. Agora, a parte mais importante do sonho é a pedra. É tão importante que eu quero que o pastor Roéfro explique que pedra é essa, né? A gente já entendeu aqui o simbolismo da estátua, né? Cada parte da estátua, mas essa pedra está muito misteriosa aqui, né, pastor? Vejam que o pastor Juscelino contou a história até o período da Europa moderna, né? Quando tentariam se casar, se misturar. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, acontece. A rainha Vitória, que havia sido rainha até o começo do século XX, todos os descendentes delas foram os que fizeram a Primeira Guerra Mundial. Todos eram netos da rainha Vitória. Cada um de um país diferente, da Rússia, da Hungria, da Inglaterra, eram descendentes diretos da rainha Vitória. Então eles estavam unidos com laços consanguíneos, mas isso não impediu que houvesse guerra, quer dizer, continuariam separados. Nos dias destes reis, diz assim, olha, nos dias destes reis, versículo 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem é este reino que vai suplantar, vai substituir, vai se impor aos reinos, aos países da Europa moderna, ao mundo moderno que nós temos hoje? Nós estamos vivendo essa época, a época do mundo moderno, a época do mundo dividido em países fortes e países fracos, ferro e barro. Veja, o texto diz assim: como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem a ajuda de mãos humanas, quer dizer, este reino não é um reino humano, esse é um reino divino. E a pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro.
O grande Deus que receberá o rei, que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Este reino é o reino de Deus, o reino do povo de Deus. Finalmente, os reinos humanos deixarão de existir em um momento. Quando? Na volta de Jesus. Quando acontecer a volta de Jesus, Deus agora estabelecerá o seu reino aqui nesse mundo. E o reino de Deus não passará. A Babilônia passou. A Medopérsia passou. A Grécia passou. Roma passou. Esse mundo que nós vivemos hoje vai passar. Mas o reino de Deus, que é o que virá agora, ele não passará de jeito nenhum. A gente pode dizer que a gente não está nem no calcanhar da estátua. Nós estamos já na ponta da unha da estátua. Dedos, né? Nos dedinhos ali na ponta da unha. Está chegando o dia em que o reino de Deus substituirá os reinos humanos. E pastor, a gente pode concluir também que essa mensagem, por exemplo, que o rei recebeu, ela é válida também para mim, para nós aqui, né? Para quem está em casa nos assistindo, é isso? Essa mensagem também é endereçada a nós, não é? Talvez eu diria que é principalmente a nós. Porque Nabucodonosor viveu no comecinho da estátua, na cabeça. Mas nós estamos vivendo o tempo final da história deste mundo. Da história da estátua humana. Quando a estátua humana passar, uma grande montanha que é o reino de Deus irá se estabelecer. Olha só, você aí de casa deve ter percebido aí no estudo de hoje que, de acordo com cada parte da estátua representada no sonho do rei, existem diferentes fases, existem diferentes eras, acontecimentos, e todos eles eram do conhecimento de Deus. Nada escapa do controle dele. Agora, nesse momento, talvez você olhe para o mundo e pense assim, nossa, mas está uma bagunça aqui, será que Deus ainda se importa? Sim, Deus ainda se importa e Ele está no controle da história. Embora muitas vezes a gente fique com medo, fique inseguro, se pergunte se Deus está vendo as coisas que estão acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. E essa promessa desse novo reino, né, que não é desse mundo, mas que é divino, ela é real. Ela é uma promessa para mim e ela é uma promessa para você. Que a história de Daniel, né, não só nesse capítulo, mas em todo o livro, possa inspirar você a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão, mas principalmente confiar em Deus nas dificuldades e na sua promessa. Um beijo grande, até o próximo programa, até o nosso próximo encontro. E o que você achou do programa de hoje? Curtiu? Interessante? Olha que a gente falou basicamente de uma profecia, existem muitas outras ali na Bíblia e lógico, você pode se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Aliás, você vê aqui um QR Code, através do qual você pode solicitar estudo bíblico, oração. Então, se você desejar, faça a sua solicitação e vai ser um prazer a gente atendê-la, tá bom? Lembrando que hoje, domingo, às 19h30, você pode vir aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. As portas estarão abertas, um ambiente muito agradável. Venha com a sua família, com seus amigos. Vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir,
Cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.